Boa noite, a paz do Senhor, louvado seja enaltecido no Senhor. Gemashatima Tobar. Louvado seja Deus, que sejamos selados no livro da vida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, aleluia. Que Deus abençoe a vossa entrada. Shalom, shalom. Louvado seja Deus nesse Yom Kippur. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, Daniele, Paoli. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Teu filho, seu esposo passaram aqui. Oramos. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E foi bênção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Boa noite. Em nome de Jesus. Como foi o teu dia? Esse dia você voltou para Deus. Aleluia. Orando, dizendo aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, louve ao Senhor, aléu, louvar, louvado seja Deus, ani, homem, Senhor, Adão, louvai ao Senhor, porque Ele é digno de todas as honras, de todas as glórias. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Estamos felizes porque sobrevivemos. Louvado seja Deus, podemos dizer, sobrevivi adorando. Sobrevivi, jejuando, sobrevivi, não retrocedi, Ele cuida de mim. Ele cuida da sua casa, cuida da sua vida, Ele cuida do trabalho, Ele cuida da família, Ele cuida de mim. Adore, Ele cuida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que nós agora estamos aguardando, aleluia, os selos de Deus, os decretos de Yeshua. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Os decretos de Yeshua. Yeshua, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, louvado seja Deus. Boa noite, Augusta, boa noite, a loura mais linda do Brasil. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, hoje foi dia, de confissão. Louvado seja Deus, de confessar aleluia, louvado seja Deus. As mazelas, pedir perdão pela nação. Louvado seja Deus. Sei que de manhã alguns ficaram até preocupados comigo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Porque, aleluia, hoje foi sepultamento de um grande amigo meu, pastor Jesaías, às 13 horas. Louvado seja Deus. Eu não fui no sepultamento, porque eu prefiro assim, louvado seja Deus,
e não tem estrutura e também não poderia, né? Peço oração para um amigo, irmão, que fez uma ressonância e detectou um tumor. Vamos orar. Louvado seja Deus, porque o Senhor é poderoso, entendeu? Para o Deus que criou o céu e a terra, Bereshit chamar, louvado Elohim, Bereshit bara, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, o Deus que criou o céu e a terra. Então esse Deus é que nos vai nos ajudar. Louvado seja Deus. Vamos, louvado seja Deus, o Deus de Iacov, Deus de Jacó. O nome dele, o nome do menino, do irmão é Esdras. Vamos estar orando com certeza. Louvado seja Deus. Hoje, aleluia, foi também, está sendo, e amanhã nós vamos continuar no propósito. Louvado seja Deus. E hoje coloquei, né, um bônus, louvado seja Deus, lá no grupo, aleluia, né, patrocinadores do reino, e ali eu coloquei a Torá, são 880 páginas, louvado seja Deus, para nós ficar afiadinho com a palavra de Deus, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que é para buscar o Senhor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, com entendimento. Quando nós lemos, estudamos a Torá, a palavra no original, louvado seja Deus, nós falamos, né, a língua de Deus, o idioma de Deus, e agora estamos esperando a Techuvá. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, a Techuvá, aleluia, o fôlego de Deus, a resposta de Deus, ela vem. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Você que necessita de um Nes. Nes é milagre. Aleluia. Nu e Alessamene, a conjunção dessas duas letras, louvado seja Deus, com o sinal maçorético, erete, dá milagre. Agora, se você precisa de um Gadol Nes, aleluia, grande milagre. Tá vendo assim, que a blusa é nova, veio com etiqueta, e eu tenho alergia. Agora que eu lembrei. Aí coloquei já empolando aqui, tá tudo empolando por causa da etiqueta. Toda roupa minha compra, eu já tiro a etiqueta, porque eu tenho alergia. Ninguém merece, né? Aí compra um Louis Vuitton, aí tem que tirar. Louvado seja Deus, a etiqueta. Ah, papai, né? O Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. E disse Deus, aleluia,
E disse Deus, eu sou contigo. E disse Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Se eu for olhar a condição humana, eu não estaria aqui. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Mas assim como Deus, Elohim, abriu o mar de Junco. O que é o mar de Junco, André? É o mar, louvado seja Deus, denominado Mar Vermelho, né? Que na tradução, na transliteração, aí puseram Mar Vermelho, mas a palavra é Mar de Junco. Louvado seja o teu correto, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E ali, por que fala Mar Vermelho? Por causa, aleluia, louvado, umas plantas, aquelas plantas, e que nem cipó, ficava muito e saía aquela enzima. Louvado seja Deus, que dava a impressão de vermelho. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje está sendo Yom Kippur. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, o dia do perdão. E hoje eu conversando com Deus, que contente, né? Que veio uma música assim no meu coração, na minha mente, louvar uma música, né? Um corinho assim, é assim, Aleph, mas é mais rapidinho. Aleph, Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dali, Rei, Vav, Zai, Tet, Vav, Zai, Shet, Tet, Yud, Kaf, Men, Nun, Samen, Ain, Pei, Tzaid, Kofi, Resh, Shin, Tavi. Aí cantando. Aleluia. É muito bom. É para memorizar o alfabeto, o alfabeto hebraico. Louvado seja Deus. Assim como você, quando está sendo alfabetizado, quando você é criança, né? Aí você é alfabetizado e assim, A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, N, O, P, Q, T, U, V, X, Z. Aleluia. Eu, quando tive contato, né, com as letras, aleluia, então eu fiquei apaixonada, né? Louvado seja Deus. Então eu ficava cantando A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, O, P, Q. Então a gente aprende assim a palavra. Deus nos ensina a sua palavra cantando. Vamos a praticar? Louvado. Aleluia. Vamos começar. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zai, Shet, Yud, Kaf, Lam, Men, Nun, Sam, Ai, Pei, Tsai, Kof, Het, Shin, Tav. Ai, Aleph, Bet. Aí a gente vai aprendendo com as palavras de Deus. Gente, aqui tá um forno, tá calor.
Tô quase ligando esse ventilador, mas o barulho... Aí daqui a pouco tem pessoas falando, ai, tá barulho, né? Posso fazer um teste. Louvado seja Deus. Aí eu já sei que vai ter reclamação. Aleluia. Como eu estou assim, sabe? Lutando, né? Contra a natureza, né? Ouvindo as coisas e não responder. Louvado seja Deus, né? Ficando assim mais no Senhor, buscando a Deus. E hoje, o dia do perdão, né? É o dia da humilhação. Mesmo quando a gente tá certo, mas Deus manda a gente, né? E perdoar, em vez de pedir perdão. Aí, eu falei há algum tempo atrás, né? Que eu fui convidada a se retirar do grupo da família, que eu tenho pouca... Aí, louvado seja Deus, mas hoje eu liguei para o meu irmão, já fazia algum tempo que nós não falava, assim, mais de uns 2 anos, né? Ele não falava comigo, né? Desde que ele me bloqueou. Aí hoje eu liguei para ele e era aniversário dele, e não é, né? Louvado seja Deus. E eu pedi perdão para ele, né? Mesmo sabendo que eu não tinha feito nada contra ele, mas quando Deus fala assim, você tem que, né, dar o primeiro passo, você tem que se humilhar. É isso. É disso que Deus espera de nós. Que nós, louvado seja Deus, vivamos. Louvado seja Deus que nós praticamos o perdão e não só falamos. Louvado seja Deus. E eu já não tinha nem o número dele, aí eu pedi a Adriana, ela me deu. E eu liguei porque Deus me mandou eu ligar para ele, eu liguei, aleluia. E eu me senti muito bem, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos em paz. A vontade de Deus é tudo, nada quebrado, entendeu? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E nós temos que, nós que servimos a Deus, aleluia, Deus não quer nada quebrado, nada fora, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Está ligado a um conceito do hebraico, da shalom, que significa paz, integridade, plenitude. Então, quando eu desejo, louvado seja Deus, a shalom, eu estou dizendo, nada quebrado, nada fora do lugar. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, que ela abandou revasse. Aleluia. Tudo, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, na vontade de Deus. Boa noite, meu amigo Jonathan. Louvado seja Deus, meu aluno mais amado. Aleluia. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Estamos no Yom Kippur. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E quando eu for orar, hoje eu vou
usar. Olha aqui meu talite. Meu talite veio direto de Israel. Esse veio de Israel, né? Louvado seja Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite. O Breno. Esse veio direto de Israel. Foi Nabi que trouxe. Louvado seja Deus. Em sua viagem que ele foi a Jerusalém. Louvado seja Deus. E nós estamos, louvado seja Deus, orando, né? As perdas faz parte do ciclo da vida. Temos que aceitar. Dói, mas os decretos de Deus estão selados. E a techuvá de Deus, a resposta de Deus virá. Temos ainda, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, ainda 10 dias, para que, louvado seja Deus, possamos chegar em Sucote, possamos receber a techuvá de Deus. Ontem ministrei ali na igreja, né, da minha amiga Ana. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Deus bradou. Então, eu te desejo, aleluia, a shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A shalom de Deus não é só uma palavra. A shalom de Deus é um conceito, entendeu? É um conceito que significa paz, integridade. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu estou assim, com o coração partido, mas ao mesmo tempo com um misto de alegria, sabe? Que eu tenho assim, dentro de mim a convicção que eu fui aprovada para o novo nível, para o novo ciclo, e que os decretos de Deus serão abertos e o bom e doce de Deus será vivenciado. O que significa shalom? Integridade, completude, que é plenitude. Shalom não é apenas ausência de problema, mas é a presença, aleluia, de um bem-estar completo, onde todos os aspectos da vida são alinhados em perfeito estado, nada quebrado. Louvado seja Deus, nada fora do lugar, nada faltando. Louvado seja Deus. A shalom, aleluia, é uma frase, louvado, que sugere o estado de perfeição, que reflete o plano original de Deus. Aleluia. É Deus nos levando para o Éden. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É Deus nos transportando para casa. Louvado seja Deus. É transformação interior na perspectiva de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Acho que eu vou ter que trocar essa blusa, cada etiqueta, esqueci de tirar. E eu tenho alergia, já começou. Meu Deus, ninguém merece. Fiquei alguns dias aí, 7 dias com a alergia do pólen do abacaxi. E agora eu comprei a blusa e esqueci de tirar a etiqueta. Aí quando toca na minha pele,
Não é fácil não. Mas é assim mesmo. Nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando. É Deus dizendo, louvado seja Deus. Eu quero integridade, plenitude, harmonia perfeita em todos os aspectos da sua vida. Esse talite, o meu talite, aleluia. Ele veio direto de Jerusalém. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Juntamente que o Nabir, o mestre, que é o mentor, ele foi em Israel e trouxe para mim. Vamos cantar? Louvado seja Deus. Vamos cantar uma musiquinha. Aleluia. É uma musiquinha como de criança. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aí a gente canta assim, Alif, Alif, Bet, Dale, Gime, Dale. Aleluia, Rai, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. A estrela de Davi. Hoje eu vou ler para você o que significa a estrela de Davi. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Lá. Vamos dar uma aula sobre a estrela de Davi. A estrela de Davi, também chamada de Magen David. Magen David. Em hebraico, o escudo de Davi. É um dos símbolos mais reconhecidos do judaísmo e carrega significados profundos, tanto religioso quanto cultural. Louvado seja Deus! Os aspectos do seu simbolismo, estrutura e forma, é composta de 2 triângulos, louvado equilatério sobreposto, formando uma estrela de 6 pontas. Aleluia. Representa a união do céu e a terra, o espiritual e o físico, o divino e o humano. Louvado seja Deus! Embora a origem exata seja incerta, acredita que tenha sido usada nos escudos dos guerreiros israelitas como símbolo de proteção. O nome Estrela de Davi vem da tradição de que o rei Davi, aleluia, teria usado esse símbolo na batalha contra o mal. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Tornou-se o símbolo oficial do movimento sionista, aleluia, e foi incorporada à bandeira de Israel em 1948. Aleluia! No judaísmo é vista como símbolo de proteção divina. Representa também as 12 tribos de Israel, com os seus 12 lados, né? Também representa o confronto
entre o bem e o mal. Aleluia! Esse é o significado bíblico da estrela de Davi. Durante os holocaustos, os nazistas obrigaram os judeus a usarem a estrela de Davi costurada nas suas roupas, como forma de identificação e segregação. Se quiser, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, a estrela de Davi é um símbolo de união entre o céu e a terra, entre o homem e Deus, entre o divino, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. A estrela de Davi. E qual é o elemento da estrela de Davi? Rebandobrias, rebanduriacebe. O elemento fogo, o elemento ar. Louvado seja enaltecido no Senhor. Shelley Correia, seja bem-vindo. Zori Fim, louvado seja Deus. Seja bem-vindo. Todá Rabá, aleluia, obrigado pela sua presença nessa live. Sua presença nos traz muita alegria e nos honra em tê-lo aqui. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Você sabia que os números em hebraico carregam a reverência de Deus? Louvado seja Deus. Aleluia. Yud, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. 10, aleluia. Yud e Aleph. Aleph 1, Yud 10. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como anabrécia. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Você precisa se apaixonar de novo. Você precisa, louvado seja Deus, voltar para Deus novamente. Rebanduriacem. No hebraico antigo, o Aleph era representado pelo boi, a força, o Bet pela casa. E por isso, aleluia, que o Aleph é a força da casa. Deus, Elohim, 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 é a força da casa. Como anabrécia, rebandúria sóbria. O rei, aleluia, o Yud, ponto de apoio, suporte, aleluia. Muitas vezes, quando a pessoa não entende, né? Quando nós ficamos dilacerados, quando alguém parte, eu mesmo, né? Fiquei muito assim, porque o pastor Jesaí, ele era meu amigo, sabe? Uma pessoa que eu podia contar. E além do mais, ele era um mestre na palavra, entendeu? Às vezes, as pessoas até confundem, né?
quando nós nos aproximamos de alguém, fazemos uma aliança, louvado seja Deus, muito forte com alguém, aleluia, e passamos a amar aquela pessoa de uma forma tremenda, louvado seja Deus, amamos pelaquilo que aquela pessoa carrega. Quando a pessoa carrega Deus e você é apaixonado pelo céu, você passa, louvado seja Deus, a sentir desejo de estar perto daquela pessoa, simplesmente pelo fato daquela pessoa exalar o perfume de Cristo. Quem não quer estar perto de alguém, aleluia, que carrega a lavassébia, a santidade, alguém, louvado seja Deus, que tem o conhecimento, alguém, louvado seja Deus, que carrega o gímel, a generosidade, aleluia, louvado seja Deus. Nós somos as lâmpadas de Deus, aleluia. Lâmpada no hebraico é ner, lâmpada. Nu, erete e resh, ner. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. O nu é a letra dos peixes, a letra do nefeste, a letra da alma, da vida. O nu carrega vida, semente, descendência, E o resh, aleluia, é a letra do Roshanã, que é a letra da cabeça, do homem, mente, cérebro. A conjunção de o nu e o resh, aleluia, com o sinal massorético, ereche, se traduz ner, lâmpada, a vida do homem, a luz, aleluia, a lâmpada de Deus que ilumina, aleluia, a terra. A Bíblia diz em 2 Samuel 21:17, acerca da vida de Davi. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus falando para Davi, não sairá mais conosco o seu soldado para lutar na guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Está entendendo? Lâmpada de Israel simboliza, louvado seja Deus, a chama da vida. Então a letra Nun, e no sulfite, a letra que simboliza o nefeste, a alma, a vida, os peixes. A lâmpada é acesa, brilha pouco no começo, forte no meio e pouco no final, e apaga como a vida do homem. Tá entendendo? Aleluia! Quando você acende uma lamparina, ela vai, uma pequena chama, depois ela vai aumentando, Quando chega no meio, ela está iluminando toda a casa. Mas quando chega no final, a chama vai diminuindo. Louvado seja em nome do Senhor. Por isso nós diz, é chegado o reino de Deus. Malkirut, reino, o reino, Adonai, Deus, Malkirut, Malki,
Ruth, Malki Ruth, Ruth, né? Com louvado seja Deus, o T mudo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É chegado o reino de Deus. Tem coisa que nós só aprendemos mesmo na língua hebraica, como Noé. Traduzido Noé, mas não é Noé, Noash, Noash, Noash. Louvado seja Deus. Carrega também a letra Nun. Louvado seja Deus. Aleluia. De vida, de alma. Aleluia. Por isso que Deus escolheu Noé para preservação de vida, né? Louvado seja, enaltecido no Senhor. Nashum, profeta Naum, que traduzido Naum. Louvado seja Deus. Também carrega a letra Nun, né? Aleluia. Shum. CH. Louvado seja Deus. E Men. Louvar Nashum. Significa consolar, ter compaixão. Aquele que consola. E quem nos consola? Aleluia. Deus. Deus é o nosso consolo. Deus é o nosso refúgio. Louvado é a nossa fortaleza. É o nosso Shaddai. Aquele que diz, eu sou suficiente. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Tá calor, né? Porque eu tô com o rosto mais fininho, né? Porque eu não sou de chorar. Mas esses 2 dias, nossa, esses 2 dias, esses últimos 3 dias eu tenho chorado. Acho que as lágrimas dos anos todos. Aí fiquei até fina, desidratada. Eu sou mais de sorrir, né? Por isso que eu não vou em velório, que eu fico nervosa, aí me dá uma crise de riso. Aí não dá, né? É uma crise de riso lá. Louvado seja Deus. Alavachúria astéria, revandúria sai. A Bíblia diz, amará o teu próximo. Aleluia. Louvado seja como a ti mesmo. Amar. 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 Louvado seja Deus. Próximo. Rea. Amigo íntimo. Semelhante. Quemo. Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? É mandamento de Deus. Precisamos estar conectado com o Senhor. E agora nós vamos orar. Palavra hoje, chave Yom Kippur, o dia do perdão, que já foi selado. E agora nós vamos aguardar, aleluia, aleluia, a resposta. Teshuvá de Deus. Nós vamos aguardar. O selo de Deus vai abrir sobre a minha
e sobre a sua vida. Os selos de Deus vão se abrir, louvado seja Deus, e os letecim, o que é isso? Os escarnecedores, aqueles que zombam, ridicularizam, eles vão ficar envergonhados, porque, aleluia, o Senhor, Ele vai se compadecer. Louvado seja Deus do seu povo. Amém, igreja? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O Senhor, Ele, Yahvé, Roi, pastor, Roi, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas suas benevolência. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. E vamos continuar buscando. Olha, interessante que pastor, a palavra pastor no hebraico, ela se escreve com a letra lamine, com a letra rai. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E com a letra rei. Louvado, lame, coração. Rai, visão. E rei, letra da transformação. Quando se une essas três letras, né, consoante, forma-se a palavra Roi. Louvado seja Deus. Também a palavra pastor se traduz pela letra Resh, liderança, mente, de Roxanã, ai, visão, e rei, revelação, fôlego divino. Louvado seja Deus. Aí no hebraico se pronuncia, louvado, Roi. Aleluia. Vamos orar? Eu, como estou assim, ó, virada, eu só estava entrando, esperando chegar a hora para estar aqui à meia-noite, para nós estarmos orando, e logo após vou, louvado seja Deus, encerrar a live, louvado seja Deus, e aí eu vou estar no secreto com o Pai. Tem coisas que temos que orar e não podemos orar aqui. Se a gente vai orar aqui, a live até cai. Então tem que orar no quarto de guerra, no secreto, né? Pedindo a Deus a misericórdia, né? Boa noite, doutora linda, maravilhosa. Aleluia. Como foi seu dia? Louvado seja Deus. O elemento fogo é força, liderança. Louvado seja Deus. E o Shin é o Aleph e o Shin. Fogo. Aleph e Shin. A conjunção é fogo. Louvado seja Deus. Aleluia.
Louvado. E como fala fogo em hebraico? Esri. Entendeu? Esri. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E Mar Vermelho, né? Louvado seja Deus. Mar. Iude. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Letra Men com patá. Mar. Jungo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mar Vermelho. Vamos estar orando. Hoje foi um dia muito... E teve hora que eu pensei que eu ia até desmaiar, mas Deus me sustentou com força. Entendeu? Quando chegou às 13 horas, 14 horas, né? Aleluia. 15, 16, 18. Às 18 horas, nós estávamos orando. O Daniele. Eu, Felipe, teu esposo, orando, clamando. Depois, eles foram para São Paulo. E é por isso que eu não entrei, que eu não abri uma live às 18 horas, que eu estava orando aqui com, louvado seja Deus, irmão José, seu filho, que vieram aqui numa missão. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, e a Machia, o Messias de Israel, te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque nesse dia foi dia de reconciliação, de pedir perdão e de lançar perdão. Foi dia de cura. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por ter nos sustentado. E agora aguardamos em Ti, Senhor Deus, a Tua aleluia, a Tua resposta. Aguardamos selos que foram, meu Senhor Deus, selados. Rebandobriaçaraiastéria. Obrigado, Senhor, por nos estabelecer, renovar. Meu Senhor Deus, secar nossas plantas, nossa lágrima. Obrigado por receber o nosso propósito. Rebandorrevobriaçarai. Obrigado por ter nos fortalecido. Elevandorrevobriaçarai. Recomanabresse. Obrigado porque esse dia gerou cura, gerou transformação. E esse dia vai reverberar em vidas, meu Senhor. Obrigado, alabacanto revácia, anaravanto revolbriaçarai, elebanduque nabracanto, e dique nabra subterra, anaracanto revolbria. Obrigado, porque desde o Bereshit, ó Pai eterno, ó Pai amado, revandobriasse, o Senhor já tinha tudo preparado, revanduriaçai. Obrigado pelos sonhos, ó Pai eterno, ó Pai amado,
Comanabrécia na mantobre, recomanubrinácia etérea, porque, Senhor Deus, comanachúrias terra, recopentur revolbria, Elohim, o Deus da nossa alma, Deus da nossa vida, que nos ensina, meu Pai eterno, Pai amado, rebandúria sébria, que o bete a casa, rebandúria sobre comanácia. Ai, o Aleph, meu Senhor Deus, é o boi, é a força, o Shin é o dente, meu Senhor Pai, o Rai, as mãos em ação, meu Pai eterno, porque desde como a nabrécia, rebandúria sóbria, recantorrébria, o Senhor, rebandúria sai, tem, Senhor Deus, ricomanabrécia, alava chúria astéria, elamantor revolbria, recantorrébria, andecanto revolbria, de la manturri que te blasse a lavandor revolbria. Elebiande de vassai, na lavandúria fóbria, rebandúria sai, terra, de calachubicanto, rebatu revácia. Ah, Senhor, vai tomando, Senhor Deus, o primeiro lugar, a lavachúria astéria. Vai, Senhor Deus, nos cobrindo, revassúbia com teu sangue, que levantou revolbria. Vai nos perdoando, a narravácia, levantou recanto revácia. Vai nos sustentando com as tuas mãos de poder, com as tuas mãos de graça. Vai agindo, Senhor, porque atuando, agindo, Senhor, quem impedirá? Rebandubriaste que na brecha. Pai, muito obrigado, Senhor, pela graça, pela força. Ah, Senhor, que tu tem nos dado, meu Pai eterno, pelo livramento, pelas respostas, calamantor revolbre, sobretudo, Senhor Deus, a lavachúbia, pelo perdão, meu Senhor Deus, calamantor revolbre, que temos pedido pela nação. Malai tocou tebricanto revaz, pela nação brasileira, oh eterno amado, rico manabrece, de que nabrace, alamanto revolbriande calassai, ricopento revolbriaçui. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, continua conosco. Estende as tuas mãos, o seu iude, ó Pai eterno, ó Pai amado. Quando descermos na tua presença na madrugada, inclina para nós a ravandur revolbria, a ouvir, Senhor, nosso clamor, a ouvir, rebandur refóbria, remantor revácia, alabandor recomanácia, ricomanubri nablacai, rebandur yassai, rebandur recomanabrécia, de recomanabrécia na vandobre assarai. Se conosco, Pai, nos ajuda, nos sustenta,
Meu Pai eterno, Pai amado, rebandurreaçai, nos sustenta neste rebriandecou, recopentubriaçarai astúria, em nome de Yeshua. Meu Pai eterno, Pai amado, realiza os nossos sonhos, julga nossas causas, eleva canto revóbria, alá estou brincando revasse, abençoa, Senhor Deus, cada vida que tem entendido, Senhor Deus, o teu propósito, rebandurrevácia, cada vida, Senhor Deus, que tem se alinhado, rebandurreafóbria, ao propósito, narabacai, oh eterno, que possamos nos alinhar o tempo e o modo, rebandurrevácia, a tua aliança, alabandorrevóbria, berite, rebandurreaçai, que possamos ser conduzidos novamente à tua presença. Anda rebandou, anarabande correvobriaçarai, anaraban, elebandou, recomanaço e decanto, rebandou, ediquinaravasui, elebionde rebandou, colobriaster abandou, elebi canto recomana canto recalachai, elebionde rebaixu, elibiande canto ricovasnai. Oh eterno, oh amado, rebandou briaço e decai, xelebandou recoma na brece, nos inclinamos, ó Pai, oh revasso e decanto revasse, buscamos, Senhor Deus, a tua compaixão, rebando revobriaçui, tem compaixão de nós, tem compaixão da nossa casa, tem compaixão da nossa pátria, tem compaixão do teu povo, em nome de Jesus, rebandou revácia, arracomanúbria, tenha compaixão, Senhor, é no nome de Jesus, Yeshua, Yeshua, que elebanduriaçai, que possamos ser forte e corajoso, casaque, vê, mate, louvado seja Deus, rebandor revasse, recoma na brécia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz, aleluia, ao lugar da aliança, rebandurioxúria. Muito obrigado, Senhor, porque no lugar da humilhação é o lugar da vida,
é lugar onde o Senhor se manifesta. É lugar, Senhor Deus, Revanduria Sêmia, do Chamai, dos céus, o céu na terra. Muito obrigado. Eu quero te exaltar, te enaltecer, te agradecer, Senhor, e te pedir graça, Senhor, para nós passarmos, romper as madrugadas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, que você possa ter uma noite de sono reparador. Você que vai orar, que você possa se encontrar com Deus na madrugada. Que a justiça do Senhor venha sobre a sua vida. Xalaxui de rébria. A cada dia. Louvado seja Deus. O nome do Senhor que é sobre todos os nomes. Te proteja, te guarde. Aleluia. Oh, Revas. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O nome dele que é sobre todos os nomes. Amém? Louvado seja Deus. Temos um novo encontro pela manhã. Amanhã será um dia decisivo na nossa vida. Vamos aguardar os selos que foram os decretos que foram selados por Deus. Amém? Deus te abençoe.